Boa noite, é um prazer ter você aqui novamente com a gente, aqui na TVC3, começando mais um programa Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você. E hoje temos participação especial, está conosco aqui o nosso amigo Helder Ribeiro. Boa noite, Helder. Boa noite, Erickson, boa noite, Ícaro. É uma satisfação participar desse programa, trazer informações, compartilhar sobre o futebol pernambucano, sobre o futebol brasileiro. É uma satisfação estar aqui com vocês essa noite. Show de bola, maravilha. Também está conosco aqui o grande Ícaro Macedo, mais uma vez. Ícaro, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Erickson, boa noite, Éder. E boa noite para minha mãe, que ela pediu um salve aí. É isso aí, bacana. Então, ó, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes, ó, não sai daí, aproveita esse intervalo, compartilha aí o link da live nas suas redes sociais, nos seus grupos, com os amigos, para quando a gente voltar, um rápido intervalo, 1 minuto e meio mais ou menos, a gente começar aqui com um debate muito bacana. Tem aí, ó, eleições de Central, Série A2, tem Brasileirão, Série A, Série B, Libertadores, Liga dos Campeões. Então o programa hoje está show, muito debate, muito conteúdo para você. TVC3 com você na web. Até já. Profissionalize o seu negócio com a Insólita Assessoria. Trabalhamos com design gráfico na criação de logomarcas, cartão de visitas, folhetos, banners, cartazes e muito mais. Além da criação do seu site ou gerenciamento de redes sociais. A Insólita Assessoria dispõe de serviços de design gráfico, web design, marketing digital e consultoria em atendimento ao cliente. Contate-nos através do e-mail atendimento@insolitassessoria.com.br ou pelo fone 81 993 45 23 33. Insólita Assessoria, sua comunicação em boas mãos. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por R$40, sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de R$40 por mês só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994975166. Andernet, mais velocidade, mais possibilidade. É isso aí, estamos de volta e com muito conteúdo para você. Você que nos acompanha aqui, nos prestigia com carinho da sua audiência. Quero inclusive aproveitar e mandar um abraço para toda a galera que está aqui com a gente na live, pessoal que está participando. Vão compartilhando aí, vão entrando conosco, compartilhando nas redes sociais, nos grupos, com os amigos, para engrandecer aqui o nosso bate-papo, programa que é feito para você e por você. Então, vamos falar agora de um assunto que está bem aí na boca da galera, dos torcedores alvinegros, inclusive, as eleições da Patativa, eleições que está aí bem tumultuada, bem turbulenta, né? Tem toda uma sequência aí de fatos, né? Recebemos aqui os candidatos a presidente do Central num debate muito bem bacana, e na sequência tivemos aí o cancelamento das eleições por algumas irregularidades em 2 chapas que entraram na justiça, que consequentemente, né, fizeram as suas regularizações. Aí quando levaram ao clube, o clube já havia alegado que o prazo para recorrer aos ajustes já havia passado, né, e foi encerrado, e assim seguiu a justiça. Na sequência veio, lamentavelmente, a morte do grande José Luiz Lacerda, né, que acabou por luto, adiando aí mais 3 dias o processo eleitoral do Central. E na sequência, hoje, tivemos uma bomba, informação do nosso amigo, companheiro de imprensa, Guilherme Andrade, né, que foi atrás aí com sua competência jornalística e trouxe a informação, trouxe a bomba de irregularidade na única chapa que havia sido homologada e por assim dizer, apta a ser aclamada, né, por ser a única chapa, apta a ser aclamada como eleita, né, a chapa para o processo do biênio, aí o processo eleitoral, o pleito do biênio 2020 e 2021.
Porém, hoje, a bomba que o nosso amigo da imprensa soltou, né, divulgando aí um fato, né, como ele bem colocou, um fato, sem acusações, mas o fato jornalístico ele precisa vir à tona, né, precisa tornar-se claro, né, para que o sócio-torcedor, principalmente, possa entender e participar de um pleito idôneo, de um pleito sem lisuras, de um clube centenário como é o Central. E hoje, a informação que chegou através do nosso amigo foi que uma das assinaturas da única chapa, a chapa, né, do nosso amigo candidato a presidente Ayrton Júnior, havia uma assinatura falsa. Então, amigo Helder, amigo Ícaro, muita novela ainda, né, no Central, vamos ouvir aí pela frente, né? Erickson, o Central Esporte Clube, eu tive a satisfação de cobrir por 2 anos o Central em Caruaru, né? É um grande clube do futebol pernambucano e que não pode passar por essa situação, né? É lamentável que a eleição do Central esteja na justiça, sob júdice, né? Na 5ª Vara Cível de Caruaru. O juiz Dr. Elias Soares, ele deferiu uma liminar para suspender o pleito eleitoral da Patativa, justamente por entender que as alegações do candidato Alexandre César, elas tinham fundamento, né? De que as irregularidades apontadas pela comissão eleitoral, elas não subsistem na chapa do Alexandre César. O que me preocupa é que nós já estamos entrando em novembro e o Central poderia aproveitar esse período, né, de final de ano para planejar a próxima temporada, né? Quanto antes o novo presidente do Central assumir o clube, mais tempo ele terá para trabalhar, para contratar o treinador, para fazer sua diretoria. Então, esse problema da eleição do Central é grave, né, e precisa ser resolvido o mais rápido possível, a fim de que o Central possa respirar e aí fazer uma boa campanha no Pernambucano do ano que vem. Ano que vem tem Série D também. Então é um problema grave e agora com essa bomba que você acaba de trazer, que torna ainda mais grave essa situação, né? Porque aí já não como você falou, ninguém está apontando irregularidade ou acusando ninguém, né? Isso, não acusando ninguém. Trazendo a notícia, é um fato, uma informação. notícia que nosso colega Guilherme em Caruaru trouxe à tona e que precisa ser apurado. É mais um fato nesse contexto bagunçado dessa eleição do Central que precisa ser apurado. Quando a gente pensa que o Central está caminhando, né, para um processo de profissionalismo, de uma gestão mais democrática, participativa, a gente vê um cenário como esse, lamentável, na Patativa, né? Lamentável mesmo. Inclusive, a gente deixa aqui aberto o Rotina Esportiva, volto a dizer, recebemos os candidatos, né? E deixamos aberto para qualquer manifestação, qualquer informação, qualquer conteúdo, qualquer posição que lhes acharem necessário. O programa Rotina Esportiva está aberto para que cada candidato retorne ao programa ou envie as informações para a gente, que a gente repassa aqui, sem nenhum problema, porque aqui a nossa função é jornalística, de levar a informação, o fato para o torcedor, não só centralino, né, mas de todo o Brasil que acompanha aí o nosso programa. Então, lamentavelmente, Ícaro, esse processo aí que tem todo esse entrave judicial, né, só quem perde é o Central em meio a toda essa desordem, né? O Central é uma equipe que é tradicional em Pernambuco. Nas últimas campanhas que teve no Campeonato Pernambucano, fizeram boas campanhas. Tinha tudo para começar feito como fez o Salgueiro, que teve uma grande crescente, começou a incomodar os grandes de Pernambuco, mas essa crise que se instalou agora no Central nessas últimas semanas atrapalhou bastante, principalmente a imagem do clube. Um clube que estava... Eu acho que nenhum torcedor pernambucano odeia o Central. É um clube querido pelo povo. Então isso traz, como trouxe o que teve recente agora com o Santa Cruz, que a Polícia Federal está investigando o Santa Cruz também. O Santa Cruz é um clube também muito querido aqui em Pernambuco e todo o Brasil. O Central também é um clube querido. E isso também prejudica a imagem do clube. Sem dúvida. Como prejudicou a imagem do Cruzeiro. Em pleno centenário, assim, né? Em pleno centenário. Isso pra mim foi é inadmissível. É coisa de amador. O que aconteceu no Central, é coisa de amador. Lamentavelmente, né? Então o clube, às vésperas do seu centenário, às vésperas não, já está no seu centenário, né? Então, como o Helder bem colocou, aí poderia estar a nova gestão já organizando o futebol, toda a parte de parcerias, de planejamento, para o clube chegar aí forte para a temporada 2020. Lamentavelmente, todo esse processo que atrasa, só quem perde é o clube, só quem perde é a torcida, só quem perde é a cidade, só quem perde é o futebol. Então, lamentavelmente, a gente traz, com muita tristeza, a gente traz essa notícia, mas é um fato e a gente precisa compartilhar. E vamos para frente, vamos falar de Série A2.
houve rodada agora no dia de hoje, né? Nesse final de semana não, no dia de hoje, tivemos aí a rodada da Série A2, campeonato que começa aí chegar afunilando, né, no hexagonal. Tivemos a terceira rodada, o Porto conheceu, né, a sua primeira derrota, perdeu no Lacerdão para o Veracruz 2-1. O Retrô aplicou uma goleada aí, o Retrô que vem fazendo uma brilhante campanha, venceu o Centro Limoeirense por 4-1, e o Decisão, né, no duelo ali da parte de baixo da tabela, né, venceu o Ibis por 1-0, o Pássaro Preto. Queria ouvir a opinião de vocês aqui da bancada, você torcedor que está aí nos acompanhando, a impressão aí desse andar aí da Série A2, Helder. Eu acho que existem dois favoritos, na minha opinião, né? O Retrô, que tem ali o Pedro Manta no comando, né? Exato. É uma equipe que está muito bem estruturada, né? Mandando jogos na Arena Pernambuco. Vem com planejamento ousado, né? Isso, um planejamento ousado. Tem o Joelson, né, no comando de ataque. Exato. Inclusive fez gol hoje, parece, o Joelson. Isso, fez sim. Então, Candinho também. Isso. É uma equipe que tem tudo para todos os diagnósticos para subir de divisão, a equipe do Retrô. Eu acho que essa segunda vaga aí é que vai ficar ali entre o Porto e o Veracruz, né? São, acho que, as três melhores equipes nesse momento da Série A2 de Pernambucano. O Porto, eu acho que até hoje estava invicto, né? Isso, exatamente. Estava invicto na competição e aí de repente perde em casa. Não é um bom diagnóstico, né? Essa derrota em casa, mas tomara que, para o bem do futebol de Caruaru, né, o Porto se recupere e que brigue até o final por essa vaga na Série A1 do Campeonato Pernambucano. Eu só tenho uma crítica nessa Série A2, né? Que eu fui pesquisar o regulamento e não entendi bem. O regulamento complicado, delicado, né? Mudou constantemente. Isso, então também... eram 8 equipes, agora 6, depois são 4 equipes, né? Exatamente. É um regulamento totalmente equivocado, assim, na minha visão, por parte da Federação Pernambucana. Mas é isso. Eu acho que essas 3 equipes aí são favoritas ao acesso. E se a gente for colocar lá para o início da competição, né, os clubes que foram eliminados por conta de laudos em estádios, aí teve que enxugar ainda mais a competição. Então, realmente, eu acho que estamos falando de futebol profissional, né? Então ele precisa ser encarado com profissionalismo. Não pode ser largado, não pode ser desse jeito. Houve aí, lamentavelmente, e com toda razão, né, a questão judicial do Decisão, né, do 1º de maio também, que tinha todo aquele entrave, passou aí 30 dias a competição parada, os clubes foram prejudicados, retomou agora, mas precisa ser olhado com mais carinho, com mais cuidado, com mais atenção, porque é profissional, é um futebol. Temos aí equipes que já jogaram a Série A do estadual, como o próprio Porto, o Veracruz, né, então o Ibis. Então precisa ser olhado com mais carinho, precisa ser olhado com mais profissionalismo essa Série A2 do Pernambucano. Então eu queria pedir aí, podemos projetar a classificação, temos aí o Retrô com 7 pontos, o Veracruz com 6 e o Porto com a derrota cai para terceiro com 4 pontos, seguido do Decisão que venceu o Ibis também com 4 pontos. Então fecharia esses 4 para avançar aí para a próxima fase, como pontuou o Helder. Centro Limoeirense e Ibis hoje estariam fora. Ícaro, Porto conseguiu não, né? Conheceu a sua primeira derrota, segue o Retrô único invicto. Como que você faz aí um panorama dessa terceira rodada aí da Série A2 Pernambucano, do estadual? Os 4 primeiros colocados, para mim, são os que vão passar para a próxima fase. Isso é quase certeza. Para quem acompanhou o campeonato, a fase anterior e essa fase, é quase certeza que isso. Só se acontecer algo incomum para nós, que acompanham o campeonato. O Porto, para mim, como disse o nosso amigo Helder, esse tropeço do Porto me preocupa muito. Um jogo dentro de casa, que é contra um concorrente direto, tinha que mostrar autoridade. Tinha que propor o jogo. Mostrar quem é que manda. E além do mais, o Porto é o clube mais tradicional do campeonato. Então ele tinha como obrigação passar com uma certa tranquilidade por essa Série A2 para voltar à elite do Pernambucano, que é o seu lugar de direito. Mas eu sinto que o Porto só faltou aquele negócio. Não tem aquela garra, aquela vontade, aquela intensidade que todos os times têm. Então eu tô achando que falta isso ao Porto. O Retrô, pra mim, é uma surpresa. Que eu não conheci o Retrô. Eu vou conhecer esse ano o Retrô. Clube novo, né? O clube que tá chegando agora, né? Conheci esse ano e me surpreendeu bastante. Então eu como se fosse torço para o Retrô e subir de divisão para ver algo diferente no Pernambucano, já que está pouco atrativo o Pernambucano, a primeira divisão. É verdade. Nós temos aí os confrontos da 4ª rodada, né, que o Ibis recebe o Porto no Ademir Cunha, um jogão bem interessante aí, que está na ponta da tabela aí, que de repente o Ibis vencer já complica
a situação do Porto, iguala no número de pontos, por exemplo, né? E o Retrô pode aí se consolidar, né? E se isolar na liderança, que recebe na Arena Pernambuco decisão. E outro jogo bem interessante aí, que é o Centro Limoeirense e o Veracruz. Rodada decisiva, Helder? Ou muito cedo para falar? É decisiva, porque eu acho que é turno único, né? Exato. Então, todo jogo é totalmente decisivo. Turno único, você não tem aquela história de tropecei fora, vou recuperar em casa. Não tem essa. É como o Ícaro falou, essa derrota do Porto é totalmente preocupante, porque não tem como recuperar esses pontos, né? Ele não vai novamente enfrentar essa mesma equipe. Então, é uma rodada decisiva. Eu acho que é como o Ícaro falou, está se desenhando ali. Acho que o Porto vai lá no Ademir Cunha buscar essa vitória aí contra o Ibis, não desmerecendo o Ibis, né? Que inclusive perdeu na última rodada, na penúltima rodada, mas perdeu por um placar mínimo, então demonstra que está competitivo na competição. Então, eu acho que é uma rodada decisiva e que vai definindo aí os 4 clubes que vão passar. É verdade, o campeonato está se afunilando com relação à derrota do Porto hoje. Ícaro até falava, né, o Porto que começou jogando bem melhor, abriu o placar 1-0 e depois relaxou ali no segundo tempo, deixou o Veracruz chegar e acabou sofrendo a derrota. Mas futebol é isso, né? Tem que estar ligado até o apito final. E vamos seguir para o apito agora inicial da Série B, Brasileirão Série B, que tivemos aí ontem um jogo do Sport, o Sport que buscou um pontinho, né, dadas as circunstâncias da partida, que eu queria até ouvir a opinião de vocês. Conquistou aí um ponto importante, né, diante do futebol apresentado, 0-0 lá diante do Brasil de Pelotas. Então, o Sport fez o dever fora de casa ou poderia ter sido um resultado melhor, Helder? Poderia ter sido melhor, mas a gente tem que observar as circunstâncias, né? Não é fácil ganhar do Brasil em Pelotas. É uma equipe que não joga futebol, é uma equipe que vai para aquele jogo mais truncado, né, de violência mesmo. No primeiro tempo nós tivemos várias faltas, né? Acho que passaram de 20 faltas no primeiro tempo, passou de 20 faltas. Então, uma equipe para expulsão, inclusive. Para expulsão, né, que... aquela bola do Sander, atentado ali, violento ali, e o juiz não expulsou, e o juiz, inclusive, ia causando uma confusão, porque várias faltas, uma atrás da outra, ele não apitava o cartão amarelo, né? Então, é realmente difícil jogar lá dentro. Tanto que os números mostram, né? O Brasil perde pouco em casa. Mas o Sport, pela qualidade que tem, né, um dos melhores elencos da Série B do Campeonato Brasileiro, ele tinha que ter jogado para trazer a vitória, principalmente para brigar pela liderança do campeonato com o Bragantino, né? Eu assim, até defendo às vezes Guto Ferreira e sou criticado por isso, mas o Guto faz uma campanha instável no Sport, né? Muita gente diz que é instável, não é. Um time que está na segunda posição do campeonato não pode ter uma campanha instável, né? Na minha opinião, na minha concepção. Ele poderia apresentar um futebol melhor, é outra história, mas você não pode culpar o Guto Ferreira. O Bragantino tem um investimento, um aporte de 45 milhões. Os caras pagam um bicho por jogo, né? O maior bicho do futebol brasileiro. Maior, inclusive, do que o Palmeiras por jogo. Então, eu acho que poderia, mas tá bom, certo? O Sport tem apenas 3 derrotas no campeonato, é o time que menos perdeu na competição, é a melhor defesa da competição, tá ali entre os melhores ataques da competição, né? Tem os dois artilheiros da competição, o Hernani, Brocador e o Guilherme. Então eu acho que o acesso do Sport está bem encaminhado. Poderia ser melhor, poderia, mas está muito bem encaminhado o acesso. Verdade, podemos até projetar a classificação aí para o torcedor acompanhar. O internauta que acompanha os rotineiros, Bragantino aí com todo esse investimento na liderança com 59 pontos, seguido do Sport 53, Atlético Goianiense 49, Coritiba fechando aí o G4 47. Aí vem aí na sequência América 47, Botafogo 44, Paraná 44 também, CRB e Operário, ambos com 43, e Ponte Preta fechando esse primeiro bloco aí com 41 pontos, são os 10 primeiros. A distância pequena aí do G4, né? Então dá para chegar ainda 47 a 41 desses 10 primeiros. Na sequência aí vem o Cuiabá, que tá oscilando, dá uma arrancada, depois começa a ter jogos instáveis ali, então tá aí na primeira colocação aí desse segundo bloco, 11º com 39, o Brasil, que foi o empate com o Sport 38, Guarani e Londrina com 35, e também o Oeste, seguido de Vitória, aí Vitória da Bahia com 33, que é o primeiro fora da zona de desconforto, a zona da degola. Aí vem o Figueirense com a ótima recuperação, Vila Nova também com 31, Criciúma 29 e na lanterna o São Bento. 2 perguntas que eu quero fazer para vocês e para você, rotineiro, que nos acompanha em casa. Vitória, do 12º para baixo aí, o único time nordestino que está aí
briga de escapar da zona do rebaixamento, 33 pontos. A pergunta que eu faço é que vocês acreditam que o Vitória, pelo futebol que vem apresentando e tendo a infelicidade no resultado, vai escapar desse rebaixamento, né? E o Figueirense aí que há pouco tempo atrás vinha de uma crise financeira, ainda permanece, né, toda essa crise, então problemas internos, transição da empresa que acabou assumindo ali, e o presidente retomando o clube, a torcida abraçando o projeto, se fazendo presente dentro de campo. Isso foi com que fez o reflexo dessa recuperação, dessa engrenada do Figueirense que está aí na porta de sair do Z4. Deixa essas perguntas para você, Ícaro. Essa do Figueirense e a do Vitória. Se o Vitória vai escapar da zona do rebaixamento, se os dois vão escaparem, né? Mas mais especificamente o Figueirense, se é o reflexo do abraçar da torcida. Eu acho que os dois escapam. Para mim quem cai é o Oeste. Na minha visão. Porque sempre o Oeste, sempre naquele caso de não cair, disputando para não cair, sempre. Agora eu acho que vai ser esse ano que o Oeste cai. Porque sempre teve uma campanhas medíocres. Eu acho que a guinada do Figueirense claramente foi por causa da torcida. Porque teve um jogo com o Figueirense já estava declarado rebaixado pela mídia. Mas teve um jogo que o Figueirense fez em casa e lotou o estádio. A torcida compareceu, fez festa nas ruas e fez festa nos estádios. E o Vitória, eu acho que o Vitória, porque é um clube tradicional, o Vitória. É um clube grande do Brasil, então eu acho que o Vitória escapa pela sua grandeza. Mas eu pesquisei hoje sobre as possibilidades de rebaixamento e de acesso. Vou ler aqui porque eu não tenho a memória tão boa. Aqui, o Figueirense tem 59% de chance de ser rebaixado. E o Vitória tem 37% de chance de ser rebaixado. Segundo o Globo Esporte, a média atingida para não ser rebaixado é 46 pontos. Então faltam 15 pontos para o Figueirense e 13 pontos para o Vitória. Então eu acho que eles conseguem a permanência. E eu acho que a disputa vai ficar entre o Oeste, Londrina e Guarani. E os dois, obviamente. Mas eu acho que cai o Oeste e possivelmente. E os outros três já estão quase certos que vão cair. O Vila Nova, o Criciúma e o São Bento. Então é só isso. O que você traz aí, Helder, pra gente em relação a essas duas situações aí? Ou alguma outra, caso queira falar também, fica à vontade. Eu concordo com o Ícaro, concordo. Eu acho que o Vitória, ele depois que contratou o Thiago Carleto, né, o lateral, que estava no Ceará, e o Gedós também estava machucado, voltou agora nessa reta final, eu acho que o Vitória tem tudo para não cair. Né? Apesar da derrota em casa, teve chances, o Caicedo perdeu o gol cara a cara com o goleiro lá no jogo do Londrina. Não foi um jogo para derrota, né? Jogou mal, mas não foi um jogo para derrota, o empate ali estava de bom tamanho, mas eu acho que o Vitória não cai, porque vem apresentando desde a chegada do Geninho uma melhora. E eu também concordo, essa força aí na reta final do Figueirense, o Figueirense já está na porta ali, eu acho que o Figueirense também não cai. Né? Agora eu acho que essa briga aí até o final vai ser complicada. O Oeste, como o Ícaro falou, já está na hora de cair, né? Está na hora de cair. Né? Todo ano chega ali bem pertinho da zona, mas vai ser uma briga dura, difícil, porque o Londrina, apesar da vitória, né, contra o Vitória, não vem apresentando bom futebol. Né? Teve inclusive uma crise interna, o diretor do Londrina inclusive xingou os jogadores, demitiu 3 jogadores na semana passada. Né? Eu acho que essa briga vai até no final do campeonato, ponto a ponto, a briga para o rebaixamento na Série B. Inclusive o Vila Nova estava tendo uma chance de ouro de escapar ali um pouco, de respirar, né? Estava vencendo o Coritiba por 2-0 e permitiu o empate na reta final da partida. Né? O Coritiba que está ali na briga pelo acesso. A briga pelo acesso também está complicada porque o Atlético de Goiás, ele vinha numa vertente de crescimento, parou, estagnou, né, o futebol, não vem apresentando bom futebol nas últimas rodadas. O Coritiba vem com a melhor e a grande surpresa, né? A melhor campanha do segundo turno, o América de Minas, né? O América Mineiro, que tem tudo para subir de divisão. Sempre, como eu converso com amigos, eles sempre falam que o América Mineiro, a competição do América Mineiro é a Série B. E não é a Série B inteira, é o segundo turno da Série B. Porque todo ano o América Mineiro começa mal na Série B, todo ano. Impressionante. Aí, quando vira o turno, parece que é outro time, vira o Barcelona, é o Real Madrid, na Série B. Ganha de vários jogos, consegue chegar perto da zona de classificação e quase sempre consegue a classificação. É um time que sabe jogar a Série B. O América, eu acho, inclusive, que ele preocupa o esporte, porque essa rodada nós teremos grandes jogos, né? Acho que é o próximo passo, né? Exato. Então, vamos lá. Exato, vamos lá. Então, mandar um abraço aqui para a galera que está
compartilhando aqui com a gente, que está participando ao vivo. Ellison Henrique, dá boa noite aqui, que está participando lá de Teresina, no Piauí. Mariana Assis também está conosco. Ana Gomes, Edson Henrique, Jussiane Macedo. Vou mandar um abraço para toda essa galera aí, os rotineiros que nos acompanham aí. E como nosso amigo Helder falou, vamos aí colocar os confrontos, né? Podemos colocar, diretor, os confrontos da próxima rodada. Eu quero até, na sequência aí, né, o Sport que recebe na quarta-feira agora o Paraná na Ilha do Retiro. Também tem um jogo bem interessante aí, CRB e Botafogo de São Paulo, Curitiba e Operário. Jogo direto aí no Z4, né, lá na parte de cima da tabela, do G4, melhor dizendo, né, o Atlético Goianiense e América Mineiro. Jogo importantíssimo, confronto direto. Londrina e Oeste, lá no Estádio do Café. E na sequência tem o Bragantino, que recebe o Vila Nova. O São Bento, que recebe o Guarani. Figueirense joga com o Criciúma. Um clássico aí bem interessante nessa Série B. Brasil de Pelotas e Cuiabá. E fechando aí essa 31ª rodada, Ponte Preta, que receberá lá no Moisés Lucarelli a equipe do Vitória. 8 jogos restantes, a diferença entre Sport e Bragantino são 6 pontos. Helder, dá ainda para brigar por título? Rapaz, acho difícil porque o Bragantino, apesar de ter empatado... de 2 tropeços, né? Dois empates seguidos, né? Mas é um time que é muito forte dentro de casa, né? É muito forte, eu acho muito difícil a situação do Sport para ser campeão. Acho que dá. Acho que o Sport precisa fazer o dever de casa, né? Precisa ganhar os jogos e ganhar alguns jogos fora, né? Eu acho que essa partida de quarta-feira, como eu falei, essa rodada é decisiva. Por quê? Porque são vários confrontos diretos, né? O Sport pega o Paraná Clube, é um confronto de 6 pontos totalmente. O Sport não pode pensar em derrota, porque apesar de estar 6 pontos acima do quinto colocado, uma derrota ali encurta para 3 pontos e aí traz uma pressão na Ilha do Retiro, que a gente sabe como é o clima de pressão na ilha. E tem vários confrontos diretos, né? O Atlético de Goiás também com o América, lá na parte de baixo da tabela, confrontos diretos também. Então vai ser uma rodada fantástica da Série B. A gente chegou naquela situação do campeonato, né? Que todo jogo é importante. Eu acho que dá para o Sport, mas o Sport, pelo futebol que apresentou ontem, eu não vi aquela gana de time que quer ser campeão, né? Jogou com resultado... Exatamente. O regulamento embaixo do braço. E isso preocupa, porque se jogar dessa forma quarta-feira, é muito preocupante, porque o Paraná Clube vem para cima do Sport. Eu espero que o Sport se imponha dentro de casa, a torcida do Sport vá nessa reta final, apoie o time, para que ele consiga consolidar um acesso que assim, já bate a porta, né? O Sport, ele tem que conseguir o primeiro acesso. Exatamente. É mais importante conseguir o acesso primeiro e depois tentar ver se consegue chegar no Bragantino. Ou, consequentemente, tentando buscar o acesso, chegue no Bragantino, já que ele vem de tropeços. Eu vi que a pontuação para conseguir o acesso é 63 pontos, a média. O Sport falta 10 pontos para o Sport. Então são 4 jogos. Então eu acho que o Sport consegue, eu acho até com facilidade, o acesso. Então, só se tem uma coisa, se começar a pensar no título. Se eu perder hoje, eu não vou conseguir chegar no Bragantino. Ficar com esse nervosismo. Então eu acho que o Sport tem que estar primeiro no acesso. Se der, vai no Bragantino. Se não, eu acho que para o Sport está de bom tamanho o acesso, de excelente tamanho, na verdade. Porque era um clube que no início da temporada era terra arrasada, né? O Milton Bivar pegou uma situação financeira calamitosa. O Sport devendo a Deus e o mundo e numa situação, numa crise financeira, eu acho que nunca antes vista nas bandas da Ilha do Retiro. E Milton conseguiu, né, trazer bons reforços, contratou o Guto Ferreira, fez a aposta, né, e sustentou o Guto Ferreira nos momentos de crise e está aí perto de colher os frutos. Eu acho que é hora de pé no chão na Ilha do Retiro e como o Ícaro falou, o acesso não está conquistado ainda. A gente tem que ter os pés no chão, está encaminhado, mas é preciso buscar. E como se busca? Se busca com o pé no chão e lutando, né, com mais gana, com mais raça, principalmente nesse jogo que é confronto direto. O Sport tem vários confrontos diretos. De repente, por exemplo, se perde esse jogo quarta-feira, o Sport pega Guarani e Coritiba fora. O Coritiba fora de casa. Então, um jogo dificílimo e o Guarani também lutando contra o rebaixamento. O Sport ainda pega o Atlético de Goiás fora. Então, a tabela do Sport não é fácil, né? Então, tem que manter os pés no chão, mas eu acredito que o acesso está bem encaminhado. Tem que ser algo muito fora da curva, né? Porque é um time que tem 3 derrotas na competição, faltando aí 8 jogos, né? Enfim. Verdade, fazendo realmente ser uma catástrofe. Fazendo um adendo à sua fala, o Milton Bivar, quando ele assumiu, quando ele começou a Série B,
ele falou que o Sport só conseguiria pagar as dívidas se o time subisse de divisão. Se o Sport continuasse na segunda divisão, ou fosse rebaixado, seria uma das maiores crises do Sport. Era capaz do Sport ter ficar com feita a portuguesa, ele falou, citou a portuguesa, ficar com uma portuguesa. Então eu acho que ele motivou os jogadores. Eu acho que ele foi pro vestiário, foi várias palestras para os jogadores, para motivar, já que era tão fundamental esse acesso. O mesmo frisou isso, que é fundamental, muito fundamental para o Sport o acesso, para as questões financeiras do clube. Ele até falou assim, mesmo que caia no próximo ano, esse respiro vai fazer com que o clube financeiramente... Já que a CBF também aumentou as cotas para os times da primeira divisão. Importante que o Sport foi se reerguendo aí, se ajustando no decorrer da competição, né? E agora aí está brigando com um acesso bem encaminhado, bem consolidado, que eu, particularmente, eu cravo aí o Sport na Série A. Série A, no ano que vem, sem sombra de dúvidas. Pelo que vem fazendo, 3 derrotas só no campeonato até então, faltam 8 rodadas. Obviamente, estamos falando de futebol, uma catástrofe pode acontecer aí, mas bem difícil, é um jogo bem difícil, e quero mandar até um abraço para a galera que está participando aqui com a gente. Osmar Santos, pelo comentário dele aqui, Ícaro, Santa Catarina te ama, eu imagino que acompanha a gente aí de Santa Catarina, um abraço a toda Santa Catarina. Biel Mota também dá um abraço a todos, Emanuel Alexandre entra, dá boa noite a todos. Então a gente agradece a você que vai entrando aí, participando com a gente, compartilha nos grupos, com os amigos, com a família, nas redes sociais, para engrandecer aqui o nosso bate-papo, como a gente está falando aí, né, dessa recuperação dos clubes aí, essas reviravoltas, sobe e desce em tabela, e tem uns personagens que são fundamentais para isso. A gente não pode deixar de falar deles, que são os goleadores. Temos aí os artilheiros da Série B, que tem aí o Brocador com 13 gols, né? Vem aí liderando esse ranking da artilharia, seguido aí de Guilherme, em segundo com 12 gols. Tem aí a dupla de ataque rubro-negra, que isso é um reflexo, sem sombra de dúvidas, da campanha, do que o Sport vem fazendo dentro de campo. E vem aí Roger seguido, né? Podemos dizer aí que é um terceiro rubro-negro disfarçado, um atleta ex-leão, né? Em terceiro aí com 11 gols, vem seguindo aí o ranking da artilharia, não é isso, Helder? É isso, o Brocador, rapaz, o Brocador esse ano vem numa temporada iluminada, porque ele é muito esforçado, cara, muito esforçado. Inclusive, recentemente ele perdeu o pênalti, né? E aí ele ficou até reclamando porque a torcida ficou xingando ele. E, rapaz, o cara tá jogando muito essa temporada. Ele volta para marcar, ele cumpre uma função tática no time do Guto muito importante, que inclusive o Elton não cumpre, tá certo? Depois que o Elton entrou ontem, perdeu um gol, né? Enfim, até atabalhoada a forma como ele chutou a bola lá no segundo tempo, era a chance de gol do Sport para vencer a partida, né? Não é? Exatamente. Então, mas chama a atenção também, além do Brocador, que é um artilheiro nato, né? O Guilherme. O Guilherme, ele até disse, né, recentemente, que está no melhor momento da carreira, né? Apesar de ter feito boas campanhas no Botafogo, né? Ele jogou bem no Botafogo, inclusive fez gol no Sport, na época, na Série A. Ele era banco, né? Ele não era titular absoluto naquele time do Botafogo. Agora não, ele é titular absoluto no Sport, artilheiro do campeonato e, sem sombra de dúvidas, o principal jogador do time. Quando o Guilherme não joga, você vê uma lacuna, não só de criação ali, porque ele puxa para a esquerda, mas sempre cria ali pela lateral do campo, mas uma falta de criatividade tremenda no ataque do Sport. Então, o Guilherme vem fazendo uma temporada fantástica, com certeza não deve ficar no Sport, ele é jogador do Grêmio, né? Está emprestado ao Sport. O Cruzeiro queria levar ele, não conseguiu, o Grêmio não liberou à época, ainda bem, porque ele termina a temporada bem aí no Sport, mas com certeza não deve ficar na próxima temporada, pois faz uma campanha fantástica no Sport, está ajudando o Sport. Eu acho que esses dois nomes são os principais nomes do acesso do Sport, né? Que está por vir. Eu já elogiei muito o programa passado o Guilherme, então hoje eu vou citar algo, que é a reviravolta na carreira do Roger, que fez, se não me engano, quando ele jogava no Botafogo, na sua passagem pelo Botafogo, ele fez 22 gols na temporada. Aí ele foi contratado pelo Corinthians, muito criticado no Corinthians, muito. Era assombroso você ver o jogo do Roger, ele tocar na bola e a torcida do Corinthians xingando. Ele sempre mostrou que você foi um cara do bem. Então eu estou feliz por essa reviravolta na carreira dele, sendo o terceiro jogador com mais gols na competição da Série B. Então isso é bom ver um jogador desse jeito dando essa reviravolta. Legal. E ó, mais bacana também, ó, tem um recadinho aqui do nosso parceiro com oferecimento dessa Série B. Profissionalize o seu negócio com a Insólita Assessoria. Nosso parceiro aí que trabalha, né, para você com design gráfico. Você que precisa fazer seu cartão de visita, seu banner, seu cartaz, né, todo o material gráfico, contata a Insólita Assessoria. Também com gerenciamento de redes sociais,
com suporte no atendimento ao cliente, uma empresa completa na parte de comunicação. Então, entre em contato através do número 81993452333 ou através do e-mail atendimento@insolitaassessoria.com.br. Insólita Assessoria, sua comunicação em boas mãos. Esse é o recadinho do nosso parceiro, que com oferecimento da Série B. E vamos agora falar da Série A. Série A que está aí com tudo também. Vem chegando aí na sua 28ª rodada, né? Tivemos aí no final de semana a 27ª. Queria até pedir podemos projetar aí a classificação. Temos aí o Flamengo mais líder que nunca, já abrindo 10 pontos de vantagem para o Palmeiras, que vem com 64, Palmeiras 54 na sequência. O Santos 51, São Paulo 46, entrando de fato aí no G4, Corinthians 44, Internacional 42, Grêmio 41, Bahia também 41, Atlético Paranaense, Furacão 39 e Goiás 38. Uma curiosidade aí desse primeiro bloco aí é sempre a alternância ali, né? São Paulo e Corinthians, Internacional e Grêmio. Os dois paulistas e os dois gaúchos sempre trocando ali as posições, né? Tá uma briga bem acirrada ali dos dois. E vem na sequência aí o time do Pô Fechou, Vasco da Gama, 37 pontos, seguido de Atlético Mineiro 35, Fortaleza 31, Botafogo 30, Fluminense 29, Cruzeiro saindo do Z4, 28 pontos. Aí trocando a posição com o Ceará, lamentavelmente 2 nordestinos aí nessa zona da degola, seguido do CSA, que vai perdendo para o Botafogo por 1-0, jogos em andamento que a gente vai já projetar para vocês aí como que estão. E a Chapecoense e Avaí com 17 pontos. Então eu quero saber de vocês. Série A, jogos em andamento. Bahia 0-0. O jogo começou aí às 19h30, está no segundo tempo. E o Botafogo também no segundo tempo, vai começar agora o segundo tempo. Lá no Engenhão, vai vencendo parcialmente a equipe do CSA por 1-0. Flamengo venceu o Clássico e disparou aí, né, na liderança. Temos aí a rodada, né? 2-1, o Fortaleza que venceu o Grêmio, um jogo importantíssimo aí. O Corinthians perdeu, né, o resultado da rodada, né? Complemento aí, temos aí Bahia e Ceará em andamento, Botafogo também. Mas temos aí a rodada que aconteceu no final de semana. Internacional e Vasco. O Vasco venceu lá no Beira-Rio por 1-0. Surpreendentemente, esse resultado aí do Galo, o Atlético Mineiro vencendo a equipe do Santos, que tropeça mais uma vez. Eu acho que aí já perdeu totalmente qualquer chance de briga. Quero saber de vocês depois. O São Paulo consegue mais uma importante vitória e entra de vez no G4. Flamengo vence o Fla-Flu aí por 2-0 no Maracanã, se consolidando aí na liderança. O empate o Goiás, que foi buscar aí no finalzinho do jogo, né, empatando com a Chapecoense 2-0 lá na Arena, 2-2 lá na Arena Condá. E aí sim, o empate do Furacão com o Palmeiras na Arena da Baixada em 1-1, que é um resultado também aí que eu acho que complicou a vida do Palmeiras. E na sequência aí os outros resultados que já falamos para vocês, que são os 2 jogos que estão em andamento. Aí eu pergunto para vocês, com o resultado do Clássico do Flamengo, ele ainda pode sofrer alguma ameaça do título ou já pode bater o martelo aí que o Flamengo é campeão brasileiro 2019? Mas acho muito difícil o Flamengo perder esse título. Muito difícil mesmo. Tem que ser algo muito fora da curva. O Flamengo vem apresentando um bom futebol, né? É um futebol que dá gosto de jogar, de você assistir jogar, né? Hoje, na Série A do Campeonato Brasileiro. E o futebol do Flamengo, ele é muito superior aos adversários, né? Se você observa o jogo contra o Fluminense, apesar de ter sido um clássico, o Flamengo massacrou o Fluminense na maior parte do jogo. Então, mesmo com alguns desfalques, mesmo com algumas dificuldades, o Jesus, ele trouxe para o futebol brasileiro uma dinâmica de futebol com o material humano que o Flamengo tem, muito acima dos adversários. E, na minha visão, o único clube que poderia ali chegar perto, o Palmeiras, fez uma péssima escolha de treinador, né, ao escolher o Mano Menezes, um treinador graduado, um bom treinador, mas que, na minha visão, não se encaixa ao perfil do Palmeiras. Né? Um perfil de time que deveria jogar para frente, um perfil de time que deveria agredir o adversário. Né? O Mano Menezes não tem essa filosofia. Então, eu acho que essa escolha equivocada do Palmeiras, atrelada a esse bom momento, essa super fase do Flamengo, acho que torna o título do Flamengo muito bem encaminhado, porque o Flamengo não ganha só em casa, ele ganha em casa e ganha fora. Então, 3 vitórias nos últimos 14 muito jogos. Difícil segurar o Flamengo, né? 3 vitórias nos últimos. E pra mim, o Flamengo só perde o campeonato, pronto, se for eliminado quarta-feira
e se instaurar uma crise dentro do clube. Só isso que vai tirar o título do Flamengo. É verdade. E eu também acho que o Flamengo não vai perder quarta-feira. Mas eu quero falar também do jogo do Fortaleza contra o Grêmio. Foi um ótimo jogo. O melhor jogo da rodada pra mim foi Fortaleza e Grêmio. Um bom jogo, lá e cá, o tempo inteiro. O Palmeiras, eu não sei se é o Mano Menezes que ele não compreende o que acontece no Palmeiras, ou são jogadores que ele treina aquilo e os jogadores não conseguem praticar em campo. Porque se você mandar agora uma pessoa que nunca assistiu futebol na vida, ele vai assistir agora o jogo do Palmeiras. Eu acho um jogo do Palmeiras agora, você entende? Ícaro, e essa chegada aí do São Paulo no G4, vencendo aí o Avaí no final de semana? O São Paulo ele não consegue jogar dentro de casa. É impressionante. A dificuldade do São Paulo em jogar dentro de casa. É a mesma coisa do Palmeiras em criar jogadas. O São Paulo tem a mesma dificuldade do Palmeiras em criar. É uma dificuldade muito grande. E eu pensei que o São Paulo, não, agora com o Fernando Diniz, vai mudar. O Fernando Diniz é um técnico que gosta que o time joga pra frente, é um técnico que gosta da posse de bola, é um técnico de movimentação. Não, o São Paulo continua o mesmo. É a dificuldade dos clubes brasileiros que tem, de se impor. Eu acho que é mais por causa dos técnicos que são medrosos. Eles têm medo de, ir pra frente e tomar um contra-ataque e perder. Acaba perdendo. Helder, o Vasco venceu aí o Inter no Beira-Rio, né, no final de semana, né? Um jogo dificílimo e o Profechou consegue aí conquistar mais uma importantíssima vitória. Exatamente. Somente a 5 pontos do G6. Então, tá no caminho certo aí, pisou no acelerador de verdade, né? Demais, com vontade. demais. O Vanderlei Luxemburgo, ele faz um excelente trabalho no Vasco. Tirar muito leite de pedra, né? É um excelente trabalho. O elenco do Vasco não é um elenco, né, que a gente possa, assim, torná-lo favorito sequer a Libertadores. Então, o Luxemburgo faz um excelente trabalho no Vasco da Gama, pegou o clube afundado na zona do rebaixamento e já está ali no meio da tabela pensando em G6. Então, só aí você tira, ainda faltam mais de 10 rodadas ali, por ali. Então, há tempo ainda para chegar. É uma campanha excepcional do Vanderlei Luxemburgo, né? Que após aquele fiasco no Sport, onde houve crise com os jogadores, ele não saiu da melhor forma do Sport. Inclusive, ele deu entrevista depois, né, criticando aquela saída do Sport, né? Após aquele fiasco, ele volta para o futebol, volta muito bem com essa campanha do Vasco da Gama, né? Eu acredito que o Vasco vai subir mais aí, cada vez mais, mostrou ontem pelo resultado e o futebol também. E essa crise no Inter, né? O Inter, inclusive, anunciou um novo treinador, acho que o Zé Ricardo, né? Zé Ricardo até o final do campeonato, isso. Né? Depois da eliminação, né? Na competição, o Inter, na Copa, acho que foi na Copa do Brasil, né? Da final. Isso, o Internacional vem numa crise tremenda aí, sem apresentar um bom futebol, né? Enfim. Mas eu acho que ainda vai brigar ali. É o fator novo, né? Essa coisa que a gente cria no futebol brasileiro, né? De fator novo, treinador. Chegou um treinador, o clube, né, pensa ali, os jogadores mudam a postura dentro de campo. Tem essa coisa no futebol brasileiro, então eu acho que vai dar essa respirada no Inter. Vai ficar ali brigando ali entre Libertadores, G6, por ali o Internacional. Mas é fantástica essa recuperação do Vasco sob o comando de Luxemburgo. Eu acho que a briga ali na parte final da tabela ficou um pouco complicado ali para o CSA, né? O CSA está perdendo o jogo. Se confirmar dessa derrota, eu cravo ali o CSA, o Avaí e a Chapecoense como 3 possíveis rebaixados aí. Acho que 90% de chance. E a última vaga vai ficar ali, brigando, né? Acho que o Cruzeiro não até cai. O final, né? Vocês concordam? O Cruzeiro, né? Eu acho que também não cai. Se recuperando muito bem, né? Apesar daquele gol no segundo tempo do jogo com o Corinthians, muito polêmico, né? Verdade. O Bandeira levantou, o jogador do Corinthians parou na jogada do Manuel e o jogador do Cruzeiro fez o gol. Inclusive tem essa questão, essa polêmica no futebol brasileiro do VAR, né? A utilização do VAR no futebol brasileiro. O Vasco que não venceu o Internacional no Beira-Rio pelo Brasileirão desde 2007. Foi um jogo contra o Inter no 1º de agosto de 2007. Foi uma vitória por 2-0 do Vasco. Foi a última vitória do Vasco no Beira-Rio. Agora o Ceará, eu acho que, só um adendo, o Ceará eu acho que briga até o final para não cair, tá? O Ceará, apesar das derrotas, apesar da derrota para o Santos, ele apresentou um bom futebol, né? Esteve ganhando o jogo, abriu o placar. Então acho que o Ceará tem tudo para brigar ali até o final. E eu acho que o Fortaleza já escapou, né? A volta do Rogério Ceni trouxe aquele ânimo de volta para o Fortaleza. Deu o gás necessário. Deu gás, exatamente. Ajustou a equipe novamente. E aí o Fortaleza volta para os trilhos e deve permanecer aí na Série A. Espero que o Ceará não caia, porque aí seriam 2 clubes do Nordeste voltando à Série B, né? Verdade. É como se
a equipe do Fortaleza sentisse com a saída dele, né, e depois se reanimasse com a chegada, né? Ícaro, derrota do Santos, surpresa aí essa vitória do Galo por 2-0 diante do Santos? Surpresa e não surpresa. Porque o Santos é muito inconstante. Ele não tem uma consistência no campeonato. Ele sempre joga bem em casa e quando sai ele não consegue manter o mesmo futebol que joga em casa. E aí você consegue tropeçar dentro de casa, mesmo se impondo no jogo. O Atlético, ele vinha de vários jogos sem ganhar. Vários tropeços para times que estão disputando para não cair. E eu não esperava. Eu esperava um 0-0, até uma vitória do Santos, mas não a do Atlético. Então me surpreendeu bastante a vitória do Atlético. Acho que sobre o Santos, o Sampaoli, ele trouxe uma nova dinâmica, né, para o futebol do Santos, enfim, trouxe alguns jogadores importantes que estão aí no brasileiro se destacando, né? Mas o Sampaoli às vezes inventa, né? Aquele jogo contra o Ceará mesmo, ele entrou com o time sem laterais, né? E aí o time sofreu muito contra o Ceará no primeiro tempo, e aí no intervalo do jogo ele ajustou o time. Então, essas invencionices aí do Sampaoli, eu acho que ele tem muito mérito pelo que o Santos vem fazendo, por estar brigando lá em cima, porque plantel, talvez o Santos tenha ali para a Libertadores, não sei se para o título, mas essa briga ali pelo título, que ele chegou lá, eu acho que ele tem muito mérito, mas na hora H eu acho que ele acaba inventando ali, trazendo algumas coisas que não se sustentam, e aí fazem com que o Santos oscile bastante. Eu acho que talvez né? porque a falta de conhecimento dele sobre o Campeonato Brasileiro, que eu acho que ele não sabe que os times são muito parelhos. Porque o último jogo agora do Manchester City contra o Crystal Palace, na casa do Crystal Palace, o Guardiola colocou o time sem zagueiro. Tinha 2 laterais, aí os 2 volantes na frente já não tinha zagueiro. Os volantes, quando o time ia ser atacado, os 2 volantes recuavam um pouco para fazer a composição. Mas jogou sem volante. Ele inventou, mas porque ele sabe que o Manchester City ele é muito superior aos outros times da Inglaterra. E igualitário só com o Liverpool. Mas do resto ele é muito superior. Eu acho que o São Paulo ele tem essa ideia de inovar, porque ele é da escola de Bielsa, que gosta muito de inovar, mas eu acho que ele não compreende que os times são muito equilibrados. Então qualquer invenção pode prejudicar bastante ou surpreender. Verdade, a gente está dando ênfase aí ao futebol do Nordeste, né? Lembrar para você que tem 2 jogos em andamento, o Botafogo vai vencendo a equipe do CSA por 1-0 e o Bahia acaba de abrir o placar 1-0 diante do Ceará, só confirma ainda mais contrário, né, negativamente o que nosso amigo Helder acabou de falar, né, a questão da permanência do Ceará, com essa derrota aí parcial, vai se complicando e o jogo está chegando no final ali, então bem complicado. Confirmar para você aqui quem fez o gol, Arthur, o atacante Arthur abriu o placar, né, o jogo está ali já caminhando para o final, vai com 35 minutos. E queria fazer um destaque, né? Nós estamos dando muita ênfase aos clubes do Nordeste aqui. Queria fazer um destaque a uma ação de marketing, a uma ação de abraçar uma causa muito bacana que a equipe do Bahia fez hoje. O Bahia entrou em campo com um uniforme, esse aí que vocês estão vendo na tela, que tem uma causa por trás, né? Que é um protesto por medidas de redução do impacto ambiental e pela punição aos responsáveis, pela questão que vocês têm acompanhado aí, toda a mídia tem noticiado, a questão do derramamento desenfreado de óleo no litoral nordestino. Há suspeitas, há uma série de especulações. A Marinha também pontua que está muito próximo de identificar onde que foi causado aí esse impacto. A bem verdade é que essa campanha do Bahia aí foi sensacional. Outros clubes também do Nordeste foram aí na carona com o Bahia. Hoje o Confiança também de Sergipe soltou uma nota em relação a isso. Então é muito bacana os clubes abraçarem essa questão aí, porque realmente esse derramamento de óleo aí no Nordeste foi causou um impacto ambiental muito grande. Então a gente não consegue nem calcular aí o quão seria, né, e as formas de reverter, mas o mais legal dessa situação é que o nordestino mesmo, né, tem pedido, tem clamado ao apoio de autoridade, governos de órgãos responsáveis, do próprio Greenpeace, por exemplo, que pontuou que não tinha questões de equipamentos técnicos, de profissionais capacitados para executar a tarefa, enfim. O nordestino arregaçou a manga, foi lá, colocou literalmente a mão no óleo, né? E está fazendo toda a limpeza do litoral do Nordeste, que a gente vem aí acompanhando na mídia, né, vídeos, noticiários, matérias, de toda essa reversão que a própria população tem feito de maneira muito positiva, muito bacana, muito plausível, por ter abraçado essa causa aí de limpar toda essa
essa agressão ao meio ambiente nordestino brasileiro, né? A gente fala do Nordeste porque geograficamente foi a região que foi atingida, né? Mas é o Brasil, né? Então a gente fica muito feliz com essa atitude aí, com essa mobilização de todo o nordestino em reverter essa situação aí que está encaminhando. Muito bacana a atitude do Bahia, né? Isso? Vocês querem sim, acrescentar alguma coisa com relação a isso? Fiquem à vontade. Não, sensacional. O Bahia, ele vanguarda, né? A defesa do meio ambiente, num momento como esse, num clube na primeira divisão do futebol brasileiro, chama atenção de forma internacional, né? O Campeonato Brasileiro ele é transmitido para centenas de países, né? Então, o Bahia, trazendo isso à tona, ele chama e traz o alerta para os organismos internacionais e para as autoridades brasileiras também, né? Que até o momento estão se omitindo, né? A gente não sabe a origem desse óleo. Há 50 dias que ele está sendo derramado no Nordeste brasileiro, né? Inclusive já chegou até a Bahia, né? Na Bahia de Todos os Santos. Então é urgente a necessidade das autoridades públicas, inclusive o MPF, conseguiu eliminar essa semana para obrigar a União a trazer equipamentos, a monitorar, a tomar medidas imperativas em relação a isso. Então o Bahia ele chama a atenção de uma forma fantástica fazendo esse protesto, né? Acho que muito bacana. Muito bacana, exatamente. Legal, muito bacana. E vai vencendo aí parcialmente. E, inclusive, né, retomando a questão do Flamengo, da liderança e a briga pelo título, qual o percentual que vocês acham aí que o Flamengo tem de chances de levar esse troféu para a Gávea? 99,9. 99. Então vamos postar aí uma pesquisa, né, que é justamente, temos aí uma imagem, podemos soltar aí, diretor, uma imagem que fala justamente sobre as chances, né, do Flamengo de ganhar esse título. Essa pesquisa, né, a fonte é do site do Inforbola, né, do matemático Tristão Garcia, muito conceituado e respeitado nessas estatísticas do futebol brasileiro, né? Então, nos cálculos aí, faltando as 11 rodadas, né, o Flamengo tem 97% de chance de levar o título, Palmeiras 2% com o empate de ontem e o Santos 1%. Então, um número realmente muito expressivo. Só de fato uma tragédia para o Flamengo não ser campeão esse ano, né? Então nós temos inclusive eles, né, que tem feito a diferença aí nessa campanha do Flamengo. Tem aí o Gabigol que lidera aí a artilharia com 19 gols, né, que vem seguido aí de Bruno Henrique, o outro atacante, a dupla de ataque flamenguista, né, vem ali liderando, né, a artilharia com 12 gols, seguido de Gilberto, atacante do Bahia, que vem com 11 gols. E também em quarto vem com 11 gols Arrascaeta. Então você vê o reflexo do que o Flamengo vem fazendo dentro de campo. Então só os três atacantes marcaram gols que muitos clubes durante a temporada inteira. Então é fantástico o que eles vêm fazendo dentro de campo e reflexo de toda essa campanha, né? Falando de reflexo do que o time mostra em campo, saiu uma notícia hoje no jornal Record, que é de Portugal, que o Jorge Jesus vazou. Que ele queria encerrar o contrato dele com o Flamengo agora em dezembro para voltar a treinar na Europa. Como se ele tivesse sentido saudades. Foi o que mostrou o jornal Record em Portugal. E sobre os artilheiros, Gabigol se igualou a Adriano Imperador na campanha de 2009, do Flamengo, quando o Flamengo foi campeão também, que o Adriano Imperador fez 19 gols também. Só para encerrar sobre o Bahia, um adendo na Série A, a gente ainda está na Série A, né? O Bahia, ele vem fazendo uma campanha fantástica, né? O trabalho do Roger, ele chama a atenção pela constância da equipe. E aí a gente até falava da derrota do Ceará, mas o Bahia venceu até o Flamengo, né? Por 3-0. Dentro de casa, o Bahia apresenta um excelente futebol, um time ofensivo que vai para cima, que busca o jogo, e eu acho que vai brigar ali até o final pela Libertadores, o que seria muito bom para o futebol do Nordeste, né? Participação do Bahia, trazendo um novo patamar aí, né? Participando da Taça Libertadores. E acho que a última participação de um clube do Nordeste foi o Sport, né? Exato. 2009. Aquele time de Wilson, enfim, Nelson Batista. Então o Bahia vai brigar ali até o final, nem que seja para aquela pré-Libertadores, né? Então, acho que o Bahia está fazendo uma excelente campanha. E que, inclusive, se confirmando essa vitória, já entra no G6, né? Ultrapassa o Grêmio e o Internacional, né? Então já fica ali com 44 pontos e se firma ali no G6 na pré-Libertadores, né? Então resultado e campanha sensacional que vem fazendo o Bahia. Então a gente vai fazer um rápido intervalo, aproveita aí para compartilhar, toma aquela aguinha, mais volta, compartilha o link com os amigos, segue compartilhando nas redes sociais para engrandecer nosso bate-papo aqui, e já tem, ó, Libertadores e Liga dos Campeões. Então não saia daí, TVC3 com você na web, a gente volta já.
Profissionalize o seu negócio com a Insólita Assessoria. Trabalhamos com design gráfico na criação de logomarcas, cartão de visitas, folhetos, banners, cartazes e muito mais. Além da criação do seu site ou gerenciamento de redes sociais. A Insólita Assessoria dispõe de serviços de design gráfico, web design, marketing digital e consultoria em atendimento ao cliente. Contate-nos através do e-mail atendimento@insolitaassessoria.com.br ou pelo fone 81 993 45 23 33. Insólita Assessoria, sua comunicação em boas mãos. Chega de perder tempo e dinheiro com conexões lentas e que vivem caindo. A Andernet Telecom tem mais qualidade, tecnologia e velocidade. Fique à vontade para assistir filmes, vídeos, ouvir música, baixar arquivos ou jogar online com os amigos. Andernet tem planos imbatíveis a partir de 12 megas por R$40, sem limites de dados, instalação grátis, suporte técnico qualificado que somente um provedor homologado pela Anatel pode oferecer. Planos de 12 megas a partir de R$40 por mês só na Andernet. Envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 994975166. Andernet, mais velocidade, mais possibilidade. Estamos de volta e trazendo já informação para você de Luiz Otávio empatando o jogo para o Ceará. Agora Bahia 1, Ceará também 1. Jogo que está chegando ao final, 43 minutos do segundo tempo. Partida válida pela 27ª rodada da Série A, Brasileirão. E a gente vai falar agora de dois grandes jogos que começam já amanhã, abrindo a semifinal, né? Os jogos de volta. Queria pedir ao diretor aí já projetar, né, o confronto da semifinal da Libertadores da América. Amanhã se enfrentam em um espetacular jogo, confronto sensacional, Boca Juniors e River Plate lá na Bombonera, às 21h30. Primeiro jogo o River venceu de 2-0, um placar aí muito importante para uma vantagem muito importante aí, mas trata-se de um Boca e River, né? E na quarta-feira tem aí na sequência Flamengo e Grêmio no Maracanã, também às 21h30. O primeiro confronto ficou no empate em 1-1 lá na Arena do Grêmio. Helder, Ícaro, o que esperar desses dois grandes jogos aí da semifinal da Libertadores? Rapaz, o super clássico argentino, né? Eles chamam de super clássico porque é mesmo, né? Mais de 70% dos torcedores argentinos ou torcem para o Boca ou para o River, né? Então, eu acho que o primeiro jogo, o River foi muito superior ao Boca. Agora não foi assim coisa de clássico, não, foi muito superior mesmo. Inclusive teve a oportunidade de fazer 3, 4 gols. Eu acho muito difícil o River perder a vaga, tá? O Boca ganhou alguns jogos recentemente no Campeonato Argentino, mas comparado ao River, é um time que acho que não está encaixado totalmente ainda, principalmente para uma decisão como essa. Acho que o favoritismo total é do River, mas é clássico, né? É super clássico, na verdade. A La Bombonera vai estar lotada, né? Aquele clima, aquele ambiente de decisão, né? Nos jogos do Boca Juniors, e de repente faz 1-0. A gente sabe que o futebol argentino é truculento, enfim, pode ter uma expulsão, pode mudar a cara do jogo aqui, e futebol é isso, né? Decisão é isso. Então, apesar do favoritismo do River, total favorito, na minha opinião, acho que o Boca tem essa coisa de jogar em casa, a mística da La Bombonera, mas acho que o River é sim favorito para essa decisão de amanhã. Eu acho que você falou muito bem do ambiente, porque já que o River tem uma superioridade muito grande ao Boca, isso foi mostrado pelo Transfer Market, que mostrou que o River tem um elenco mais valioso, da América. Então, e tem uma disparidade muito grande para os outros clubes. Mas eu acho que o ambiente é fundamental, principalmente num clássico argentino. Principalmente com a festa da Barra Brava do Boca, que é a La Doce, que historicamente é uma torcida de Libertadores. Então, eu acho que somente o ambiente, eu acho que o futebol do Boca Juniors é um futebol fraco, é um futebol truncado, é um futebol de clubes argentinos de antigamente. Eles retratam muito bem isso. Então eu acho que somente o ambiente, a pressão da torcida que pode empurrar o Boca a uma classificação. Somente isso.
Mandar um abraço aqui mais uma vez para a galera, os rotineiros que estão acompanhando, o Osmar Santos tem deixado comentários aqui, obrigado pela participação. Também Daniel Mariano diz que está ligado no Rotina Esportiva, obrigado Daniel pela tua participação, pelo carinho da audiência, está sempre conosco. O grande Cardoso Neto participando também, grande abraço amigo, obrigado por estar conosco. Claudinha Lima também acompanhando lá de Brasília, diz melhor programa esportivo da internet. Muito obrigado, Cláudia. E ela pergunta, cadê Pedro Maico? Pedro Maico hoje está por trás das câmeras, está numa função importantíssima e contribuindo para o nosso programa, para essas imagens bacanas que estão chegando para vocês aí. Obrigado, Cláudia, pela sua participação. E amanhã não, na quarta-feira, amanhã falamos aí de de River e Boca, né? Boca e River lá na La Bombonera. E na quarta-feira também decidem vaga para a final Flamengo e Grêmio no Maracanã. A única certeza que temos é que a final vai ser Brasil e Argentina, isso é fato. Mas na opinião de vocês, aí bate pronto, quem avança? Para mim, quem avança é o Flamengo. Como a gente já disse sobre o Flamengo na Série A, é um time muito superior aos outros. Mesmo o Grêmio jogando um futebol para frente, um futebol bonito, que é um futebol bonito e que dá resultado. Nos últimos 3 anos, o Renato ele bate muito nessa tecla, que é um futebol bonito e que dá resultado. Mas eu ainda acho que o Flamengo vai passar. O Flamengo eu ainda acho que passa com tranquilidade. O Flamengo, para mim, vai abrir 1-0 no início do jogo. E o Grêmio, quando for para frente, o Flamengo no contra-ataque vai conseguir ampliar sua vantagem. E não só para 2-0, para muito mais gols. Então, eu acho que o Flamengo ele consegue se classificar. E ainda mais, o Flamengo, para mim, o último brasileiro que passar vai ser campeão da Libertadores. Por quê? Se sempre que se joga contra times argentinos na Argentina, é uma dificuldade. Agora, os brasileiros não vão enfrentar os argentinos na Argentina. Vai enfrentar em Santiago do Chile, meio a meio a torcida. Então, eu acho que isso é que favorece aos clubes brasileiros. Porque na Argentina é um clima hostil, como lá eles são... põe medo em brasileiros. Quando os brasileiros vão assistir os jogos na Argentina, os torcedores da Argentina eles põem medo em brasileiros, ameaçando e outras coisas. Então, eu acho muito bom para os clubes brasileiros essa final única. Então, para mim, o Flamengo passa, e para mim vai ser Flamengo e River, obviamente, e o Flamengo, para mim, é campeão da Libertadores. E só acrescentando antes da opinião de Helder, que já está confirmado, inclusive, a final da Libertadores 2020 será aqui no Brasil. Muito bacana isso. Então, vamos torcer para que tenha brasileiro aí na final, né? No Maracanã, né? Isso. Rapaz, eu não sou muito adepto dessa história de jogo único na Libertadores. Assim. Eu acho que vai ser muito bom para o futebol brasileiro, né? Principalmente nessa decisão com o River, se acaso se confirme, por exemplo, Flamengo e River. Vai ser muito bom, mas eu acho que quebra um pouco da nossa história, né? Daquela coisa, da tradição, exatamente, do futebol sul-americano. Acho que essa história de copiar a Europa em quase tudo, acho que não tem fundamento. Mas vamos aguardar, pode ser que dê certo, né? Pode ser que dê certo. Eu acho que, inclusive, há uma preocupação, porque o Chile passa por uma grave crise política. Inclusive, a Conmebol, essa semana, confirmou o jogo, mas há um clima de tensão. 5 dias já de... Né? 5 dias de protesto nas ruas de Santiago. Morreu 11 pessoas já. Isso. Então, uma situação grave no Chile, mas vamos esperar que tudo melhore e que a final seja realmente em Santiago. Sobre o jogo Flamengo e Grêmio, eu acredito num ambiente de maior dificuldade, tá? Eu acho que o Renato é muito inteligente, tá? Apesar de ser aquele estilo fanfarrão dele de treinador, mas ele é muito inteligente, ele sabe da superioridade técnica do Flamengo e ele vai jogar com isso. Ele vai colocar o Grêmio em campo de uma forma que aproveite as fragilidades, as poucas fragilidades da equipe do Flamengo. Agora é como o Ícaro falou, tomou um gol, a situação se complica, porque tem que sair para o jogo, e aí você sair para o jogo contra o Flamengo, meu amigo, é muito difícil. Apesar do favoritismo, e eu também acredito que o Flamengo deva passar sem maiores dificuldades, mas eu acredito que o Grêmio vai ali impor uma dificuldade maior do que os clubes da Série A do Brasileiro impõem, por exemplo, ao Flamengo. Não vai ser aquele jogo de mando, por exemplo, como foi contra o Fluminense no último sábado. Acho que o Grêmio, pela inteligência do Renato Gaúcho, não são favas contadas esse jogo, poderia dizer dessa forma, para melhor expressar esse jogo Flamengo e Grêmio. É verdade. Rapidamente, para trazer uma informação para você, antes da gente... vamos logo para essa imagem que está aí na tela. Pode deixar, diretor. E aí, a opinião, né, a enquete que a gente levantou, quem será campeão. Queria pedir até vocês que deixem aí os comentários, participem conosco, deixem a opinião. Na opinião de vocês, quem será o campeão? Ícaro já cravou aí que será o vencedor ali de Flamengo e Grêmio. Eu coloco aí Flamengo e River na final. E eu acredito que o Flamengo leva essa Libertadores também. Eu já deixo aí minha opinião.
Helder, quem leva essa Libertadores? Aí já falando de campeão mesmo. Rapaz, eu assisti o futebol do River Plate contra o Boca e me surpreendeu. Eu achei no mesmo nível, quiçá até mais homogêneo o time do que o Flamengo. Tá? Pelo tempo que o treinador está no comando do River, eu acho que vai ser uma final truncada, mas eu não cravo o Flamengo campeão, não. Acho que o River vai dar trabalho novamente. Né? Vai ser o título. Mas vai ser uma grande decisão. Vai ser uma festa do futebol na América Latina. Vai ser uma excelente decisão. Acho que é a melhor dos últimos tempos na Libertadores. Só perde pro Super Clássico, eu acho. Ícaro, quem você crava aí como campeão da Libertadores? Para mim é o Flamengo, o campeão da Libertadores. Eu acho que o River ele consegue ter uma superioridade contra os argentinos, porque ele é o melhor time da Argentina. Mas se você vê um jogo do time da Argentina, eles são tecnicamente inferiores aos clubes brasileiros. Mas tem essa coisa, quando chega na Libertadores, é outra coisa. Os times argentinos viram algo sobrenatural. Eles encarnam o espírito da Libertadores, conseguem fazer boas campanhas e quase sempre serem campeões. E trazendo aqui a informação que eu fiquei devendo para você agora, ele, o zagueiro, artilheiro, goleador da noite, Luiz Otávio, olha aí, Helder, vira para o Ceará, final de jogo aos 48 minutos, o jogo acabou aos 50 minutos, Ceará 2-1 lá em Pituaçu, de virada diante do Bahia, que faz uma excelente campanha, falamos aqui, então resultado importantíssimo para o Ceará. E o CSA acaba também de empatar com o atacante Ricardo Bueno. Agora o jogo vai aos 25 minutos, está nos 25 minutos, né? Botafogo 1, CSA 1, o empate também importantíssimo. E vamos torcer aí para uma virada também do CSA, desculpa. Que o Ceará virou, né? E na sequência vamos seguindo aí, agora tem o campeonato mais importante de clubes do mundo. Podemos dizer assim? O UEFA Champions League, a famosa Liga dos Campeões. Não é a Champions League começa ano que vem, mas é a Champions League. Então, temos aí os confrontos do Grupo A, né? Classificação, o PSG está aí liderando, né? Com 2 vitórias, vem seguido do Clube Brugge, está em segundo, né? Com 2 pontos, 2 empates. Mas temos aí a rodada já começando amanhã, 2 grandes jogos. O Clube Brugge recebe o PSG, o confronto aí que pode aí sacramentar a liderança isolada, né, e confirmar uma classificação talvez até antecipada do PSG, dependendo do resultado de Galatasaray e Real Madrid, que jogam no Galatasaray Arena. Então, surpresas nesse grupo aí. Qual o palpite para esses 2 jogos? Para mim o PSG vence, até com facilidade. Agora, a incógnita que fica é o Real Madrid. O Real Madrid, que teve a temporada passada, que foi considerada uma das piores temporadas da história do Real Madrid, o técnico era o Solari, ele teve 78% de aproveitamento, e ainda assim foi criticado. E agora o Zidane, nessa segunda passagem dele, ele tem 56% de aproveitamento. E o Real Madrid já teve 2 tropeços nessa Champions League. Exato. E vai jogar agora fora de casa, que o estádio que é considerado o estádio que é mais a altura maior que tem da torcida, assim, o grito da torcida maior que tem no mundo. Caldeirão, né? Que é o do estádio do Galatasaray. Então eu acho que isso pode impor uma dificuldade ao Real Madrid. Mas eu acho que o Real Madrid agora vai começar a retomar... A reagir, né? Reagir. Eu acho que o Real Madrid vence apertado. Mas o Real Madrid acho que vence por 3-2, 2-1. Deu outro confronto aí, PSG e Clube Brugge, alguma surpresa? Não, o clube vai aprontar para os franceses? Você acha que Neymar começa aí a desbancar como destaque? Eu acho que eu concordo totalmente com o Ícaro. Eu acho que PSG e Real Madrid devem vencer. Como o Ícaro falou, o que chama a atenção é o Real Madrid, realmente, né? É esse ponto fora da curva aí nesse início da Champions. Agora, no panorama geral da Europa, o que a gente observa essa temporada, com exceção da França, o PSG está bem, está encaminhado lá na liderança, e com exceção também da Inglaterra, que os 2 principais clubes também estão na liderança, né? O Liverpool com 6 pontos à frente do City, baixou um pouco nessa rodada, mas com exceção desses 2 campeonatos, os outros campeonatos apresentam uma tendência diferente, né? Apesar da liderança do Real Madrid, acredito, do Barcelona, né? Do Campeonato Espanhol, mas está todo mundo colado, né? O Real Sociedad está ali perto. O Granada em terceiro. Acho que desde o 5º colocado está todo mundo junto ali, no Campeonato Espanhol. No Campeonato Italiano, a Internazionale está colada na Juve, né? E no Campeonato Alemão,
é uma surpresa, né? O Mönchengladbach está liderando o campeonato alemão, o Bayern acho que está na terceira posição. E tropeçando bastante o Bayern. Tropeçando, exatamente. Então, a gente vê que esse cenário está um pouco diferente nessa temporada. Eu não sei até que ponto isso influencia na Champions, mas a gente já vê aí o Real Madrid, que no início do espanhol teve alguma dificuldade e agora também vai tendo na Champions. Então, mas acredito que pela qualidade que tem, né, pelo técnico que tem, eu acho que deve ser uma dificuldade de início de temporada. Eu acredito que o Real Madrid ainda vai se classificar para a próxima fase da Champions. Isso aí, nosso tempo está avançando, mas vamos correr aqui e destacar, né, com muito carinho a participação dos rotineiros, os internautas que nos acompanham, né? Claudinha Lima diz aqui maravilha com relação ao comentário anterior que fizemos. Jussiene Macedo manda abraços também aqui. Ellison e Edson Henrique e Edson Henrique estão participando também. Maria de Fátima, programa hoje muito bom. Obrigado, Maria, pela sua participação. Osmar Santos, ele crava aqui que o PSG é favorito. Mariana Assis também participando conosco. Lucas Ávila, River Plate, ele deixa aqui até um coração e diz que aqui, ó, desde São Paulo, sou argentino da terra de Marcelo Gadiardo, Melo, Buenos Aires. Então ele é de Buenos Aires, está falando de São Paulo, argentino, participando do programa Rotina Esportiva. Muito obrigado, Lucas Ávila, pela sua participação. Compartilhe aí nosso programa com os hermanos argentinos para que possamos aí fazer um intercâmbio muito bacana de futebol. Obrigado pela tua participação. E Osmar também, ele finaliza aqui, né? PSG favoritíssimo. E vamos lá para o grupo B, para a gente fazer de uma forma bem dinâmica aqui, um bate-pronto com relação aos confrontos. Manchester City, né? O grupo B, né? Bayern de Munique liderando com 6 pontos, Estrela Vermelha que vem fazendo um campeonato muito interessante em segundo, seguido de Tottenham, que também não faz um campeonato inglês muito bom, e Olympiacos. Tottenham e Estrela Vermelha, um jogo importantíssimo que define aí a liderança, e Olympiacos e Bayern. Debate pronto aí. Quem são os vencedores desses dois confrontos? Tottenham e Bayern. Acho que não tem nem o que falar. Tottenham e Bayern. Concordo. Bacana. Tottenham e Bayern. Pode ser que o Estrela Vermelha apronte, hein? Na próxima segunda a gente vê isso. Grupo C aí na tela para você. Manchester City com 6 pontos e o Dinamo Zagreb com 3 em segundo. O Shakhtar Donetsk também com 3 em segundo e o Atalanta amargando a lanterna. Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagreb e Manchester City e Atalanta, os vencedores. Para mim o Shakhtar vence e o Manchester City também. Mas o Guardiola falou que vai ser um ótimo jogo. Porque são dois times, o Manchester City e o Atalanta, que jogam para frente. Ele falou que vai ser um ótimo jogo. Eu acho que concordo também. Acho que a lógica é o Manchester City e o Shakhtar, né? Exato. Então aí temos aí, ó, Cristiano Ronaldo da Juventus liderando aí o grupo D com 4 pontos, seguido do Atlético Madrid, Lokomotiv Moscou e o Bayer Leverkusen. E tem um jogão interessante aí, o Madrid recebe o Bayer Leverkusen lá no Metropolitano, jogos que também serão amanhã, e às 16 horas Juventus recebe o Lokomotiv, vencedores desse confronto. Quero ouvir vocês também, internauta, deixa a opinião de vocês aí. Quem avança nesses dois confrontos? Quem avança não? Quem vence os dois confrontos, né? Eu acho que o Atlético Madrid vence pelo fator casa e a Juventus porque é muito superior ao Lokomotiv. Eu concordo, as duas equipes que jogam em casa são bem superiores. Eu acho que inclusive devem ser as duas equipes que devem passar de fase. Passar de fase, né? E trazendo a informação para você rapidamente, o atacante Igor Cássio amplia para o Botafogo. Botafogo 2-1, o jogo está aos 31 minutos do segundo tempo. Seguindo aí na sequência, temos o grupo E, Napoli, Liverpool, Red Bull, Salzburg e o Genk na lanterna, amargando aí do grupo E. O Red Bull recebe o Napoli lá no Salzburg Arena e no Genk Arena recebe o Liverpool, atual campeão, né? Quem são aí os favoritos desse confronto? Eu acho que o Salzburg vai ganhar do Napoli, porque o Salzburg na última temporada ele foi quase chegar à final da Europa League e tem muito investimento da Red Bull. Então, e dentro de casa ele é muito forte. E tem um trio de ataque jovem e muito veloz. Que eles acho que eles vão conseguir se defender bem e nos contra-ataques conseguir fazer a sua vantagem. E eu acho que o Liverpool vence e com dificuldade na Bélgica. Eu concordo, acho que o Liverpool vence, vai se recuperar aí, né? Teve aquela derrota inicial para o Napoli, né? Mas eu acho muito interessante esse jogo, Salzburg e Napoli. O Salzburg jogou com o Liverpool,
como o Ícaro falou, impôs um futebol interessante, né? Fez o 3-3, foi um jogão de bola pela Champions, exatamente. E aí o Liverpool venceu no final 4-3, mas mostrou um poder de reação enorme com o atual campeão da Champions, né? Então vai ser um jogo bastante interessante, esse Salzburg e Napoli. E você falou aí 3-3, mas lembrando que um destaque bem interessante, o Liverpool abriu 3-0, né? Isso, exatamente. 3-0, então foi lá buscar, empatou e o Liverpool acabou vencendo ali um gol de Salah no final, né? Isso. Então, muito bacana, bem movimentado aí esse grupo, e eu acho que Liverpool e Dortmund se classificam, Dortmund não, desculpa, e o Napoli, talvez acho que a briga aí entre a segunda posição é o Liverpool, o Napoli e o Salzburg. Eu acho que o Liverpool se classifica e a briga do segundo aí está entre esses dois. E agora sim o Dortmund, que vai liderando o grupo F, seguido de Barcelona, Slavia Praga e Internacional, que é o confronto de quarta-feira, mais 2 jogos aí da próxima quarta-feira. Internacional recebe lá no Giuseppe Meazza, o famoso San Siro, recebe o Borussia Dortmund, jogão bem interessante aí, líder contra a lanterna, e o Slavia recebe lá no Eden Arena o Barcelona. A opinião de vocês desses dois confrontos? Eu acho que vai ser empate, Internacional e Borussia, porque o Borussia tá na Champions. Pelo que joga cada um na Champions, o Borussia está superior. O Internacional está conseguindo jogar bem no campeonato italiano, mas quando joga na Champions não consegue mostrar o mesmo futebol. E eu acho ainda, eu não sei se vai ter uma surpresa ou o Barcelona ganhar apertado. Porque o Slavia Praga ele conseguiu segurar o Internacional também. E não foi aquele jogo feio. Conseguiu jogar, conseguiu impor o jogo, sair tocando, conseguiu realmente mostrar um bom futebol. Mas ainda acho que o Barcelona ganha apertado, mas ganha. Eu acho que a superioridade técnica do Barcelona, apesar do bom futebol do Slavia, acho que deve prevalecer. E eu acho que a Inter se recupera. Eu acho que a Inter vem numa crescente no campeonato italiano. Talvez quarta-feira seja uma oportunidade de trazer isso também para a Champions. Acho que ela derrota aí e põe fogo nesse grupo aí, né? Verdade. Agora o Red Bull Leipzig. O Leipzig recebe lá na RB Arena o Zenit, que está na liderança do grupo G. E o Benfica, lá no Estádio da Luz, recebe o Lyon. 2 grandes jogos aí também na quarta-feira. Na opinião de vocês, quem vence os confrontos? O outro time do Red Bull, que antes era proibido jogar os dois na mesma competição, o Red Bull Leipzig, ele ganha, até com facilidade, eu acho. Porque ele tem uma superioridade muito grande. São jogadores jovens, mas jogadores talentosos. E o Lyon vai ganhar do Benfica. O Benfica, que nas últimas campanhas de Champions League não conseguiu nem pontuar. Se não me engano, na temporada passada ele não fez nenhum gol. Ficou com 0 gols marcados na competição. Eu acho que esse grupo, as 3 primeiras equipes vão disputar essas 2 vagas, né? O Benfica, como o Ícaro falou, deve perder para o Lyon, né? Que vem apresentando bom rendimento nesse grupo. E o outro jogo é um jogo decisivo, né? O Leipzig deve fazer o dever de casa, deve ganhar a partida, mas aí esse grupo está um grupo atraente. Assim, apesar da pouca, comparado aos outros grupos, a pouca qualidade técnica, né? Assim, se é que a gente pode falar no Champions, né? Mas é um grupo de menos, como é que a gente pode dizer, de menos proporção em relação aos outros, mas eu acho que fica entre essas 3 equipes aí, as 2 vagas. E aí no grupo H, um grupo bem acirrado, bem disputado, e que tem um jogão também na quarta-feira lá no Johan Cruyff Arena, às 13h55, um jogo que pode aí, quem sabe, né, definir classificado. A Ajax recebe o Chelsea, um grande jogo, e o Lille recebe lá no Pierre-Mauroy, recebe o Valência, um jogo que também pode significar aí um encaminhamento para uma classificação, né? Qual é a opinião de vocês aí desses Para mim, o Ajax vence o Chelsea, porque o futebol apresentado pelo Ajax, que é o treinador, o Erik ten Hag, para mim, o melhor futebol do mundo. O Ajax joga. Não tem a qualidade técnica dos jogadores individuais que tem outros clubes, mas coletivamente, para mim, é o melhor futebol do mundo. O Chelsea é um time muito jovem. O Chelsea ficou proibido de contratar nessa janela e agora subiu muitos jogadores da base. Então, um time sem experiência. Para mim, esse jogo vai ser... É um jogo na dúvida. Ninguém sabe o que vai acontecer. O Valência é um time dentro de casa bom, joga muito bem dentro de casa, mas começou muito mal no Campeonato Espanhol. Ele está conseguindo acrescentar agora, mas historicamente os times espanhóis, quando jogam fora de casa em campeonatos europeios, não conseguem mostrar o mesmo rendimento que dentro de casa. Mas o Lille também está em meio do tabela da Ligue 1, que é a Liga Francesa, e está em último colocado da Champions League. Eu acho que vai ser um empate, 1-1 feio. Eu acho também que esse jogo, apesar de valer muito para o Lille,
mas não vem mostrando bom futebol na temporada. Eu acho que é uma oportunidade de o Valencia pontuar, tá? E se consolidar ali na segunda vaga. Agora esse jogo, Ajax e Chelsea, é muito importante, porque de repente se o Chelsea perde e o Valencia vence, já torna difícil a situação do Chelsea nesse grupo, né? Então eu acredito no empate aí do Ajax com o Chelsea, apesar do bom futebol bem pontuado pelo Ícaro. É verdade. E para a gente finalizar, eu queria fazer 2 perguntas para vocês, né? E para você, internauta, também que nos acompanha aí. Pode pintar alguma zebra nessa liga? O que é que vocês acham? Para a gente finalizar, essa é a primeira pergunta. E na sequência, quem será o destaque aí da competição? Para mim, o destaque da competição sempre vai ser Cristiano Ronaldo e Messi. É sempre o destaque. Agora, o destaque diferente da competição, para mim, eu acho que vai ser o... Eu esqueci o nome do rapaz agora. Qual a equipe? O do Bayern, o centroavante. Lewandowski, que ele estava em todos os jogos agora na Bundesliga, que é o campeonato alemão, ele faz gols. Todos os jogos, 2, 3 gols. Sempre todos os gols do Bayern é dele. E ele sempre, toda a competição da Champions League, ele consegue ficar entre os artilheiros, entre os 5 artilheiros, entre os 3. Sempre ele consegue essa consistência. E a zebra, para mim, ou é do Salzburg. Para mim, o Salzburg vai longe, nas quartas de finais. Para mim, o Ajax não é mais surpresa, porque o Ajax já é realidade. Eu também acho. Eu acho que o Salzburg é a grande surpresa pelo início da competição, né? Que faz. E sobre destaque, eu acho que a gente não deve fugir muito das últimas temporadas, eu acho. Acho que o Messi deve encontrar aí o melhor futebol dele. E o Liverpool, apesar desse início que cambaleou aí contra a Napoli, mas vem apresentando um excelente futebol no campeonato inglês, né? Com 6 pontos à frente do Manchester City, né? Empatou o último jogo, é verdade, com o Manchester, né? Mas teve chance de vencer a partida. Eu acho que ali o Salah, que inclusive não jogou o clássico contra o Manchester, mas talvez volte, né, essa semana. Mas o Salah, o Mané vem apresentando bom futebol, excelente futebol, né? Então eu acho que não ele deve é o melhor fugir jogador do Liverpool na temporada passada. Isso. Eu acho que não deve fugir muito o destaque desses jogadores aí. Bacana, legal. E só para complementar a informação para você, o jogo segue 2-1 para o Botafogo, 36 minutos, a última partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Helder, obrigado pela sua participação, foi muito bom tê-lo aqui conosco. As portas do Rotina Esportiva, a TV C3 está sempre aberta, volte sempre, vai ser sempre um prazer. É uma satisfação, né? Uma satisfação, obrigado pelo convite, obrigado Pedro Michael também pelo convite. A gente retorna aquela coisa do jornalismo esportivo, né? Que é sempre verdade. A gente se afasta um pouco, mas veia, nunca né? tá na veia, nunca deixa de acompanhar, né? Apesar dos outros afazeres, da correria do dia a dia, mas a gente que gosta de futebol, sempre acompanha, não vai deixar de lado. Então é uma honra, é um prazer, parabéns pelo trabalho, um grande trabalho, profissional, né? Que tem muito a crescer, muito sucesso para vocês. Para mim é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam essa noite, né? Ao Cardoso, que estava aí, comentou, um grande abraço, né? Meu primo, está aí nos acompanhando, toda a família, o pessoal, todos os amigos também, compartilhei hoje, que estão acompanhando. Um grande abraço a todos, é uma satisfação participar com vocês e compartilhar futebol nessa noite. Bacana, a gente que agradece, Ícaro, obrigado mais uma vez, todos que fazem o Rotina Esportiva, a TV C3 agradece, foi um prazer recebê-lo, abrilhantando nosso programa mais uma vez aí, obrigado, volte sempre, o programa está sempre aberto. Eu que agradeço que você deram a oportunidade para mim demonstrar minha opinião sobre uma coisa que eu gosto bastante. Então eu que agradeço e também vou mandar um salve aqui para minha namorada, Maria de Fátima. Legal, e para o meu pai, virou um locutor, e para minha mãe, Jussiane Macedo. E por falar nisso, eu tenho um recadinho aí para você. Não deixe de acompanhar a programação da TV C3. Né? Toda segunda-feira, Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você, às 20 horas aqui no Facebook da TV C3. Na terça-feira tem Papo de Boleiro com Dário Moraes e Ilon, locutor, pai dessa fera aqui, Ícaro, que está conosco. Na quarta temos o programa de Quinho Ramalho, também às 20 horas. E na quinta-feira, Erivaldo Entrevistas e o programa Quinho Ramalho. Então você acompanha aí os 2 programas na sequência na quinta-feira. E na sexta-feira, aguardem que vem novidades. Então você fica ligadinho aí em toda a programação da TV C3. E lembrando que esse programa estará na íntegra, não só no YouTube da TV C3, como também no Rotina Esportiva. E você pode rever os melhores momentos aí. E não esquece, ó, se inscreve lá no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho para sempre receber a notificação quando chegar novo conteúdo. Então a gente agradece o seu carinho, a sua audiência por você estar conosco até agora. E até semana que vem, até segunda-feira. Amanhã Papo de Boleiro. Obrigado, fiquem com Deus e uma ótima semana. Rotina Esportiva, o melhor do esporte para você.